foi que eu tive dificuldade para assumir a minha postura como professora de canto. Porque seria você transmitir o que você sabe, porque eu ficava com medo de estragar a voz de alguém, porque ficou aquilo no meu subconsciente, Sim. né? E eu só fui entender isso quando começou a pandemia. Eu comecei a estudar sobre a voz feminina, sobre as oscilações que a voz tem durante o ciclo menstrual. Por quê? Vou voltar pro início. Mas o que acontece? Quando eu comecei a estudar canto erudito, eu comecei a perceber que em alguns momentos que eram recorrentes, então todo mês acontecia a mesma coisa, eu tinha dificuldades para cantar. Então, às vezes, vinha um ar na minha voz, eu cantava, aí vinha junto com esse ar, e eu não tinha controle sobre isso. E eu não tinha com quem falar sobre isso também, porque era um meio muito masculino, os maestros, os diretores e tudo mais, eu não me sentia à vontade, eu achava que isso só acontecia comigo. E isso passaram anos. E o que eu aprendi? A conviver com isso, a mascarar isso, para que as pessoas não percebessem. Eu percebia, eu tinha dificuldade, então eu ralei para que as outras pessoas não percebessem. Só que chegou na pandemia, comecei a fazer as minhas pesquisas e entender que todas as mulheres passam por isso e 80% delas têm sintomas, e as que trabalham assim com alta performance vocal, principalmente as cantoras eruditas, sentem ainda mais, mas que vocês que trabalham com a voz, se vocês realmente repararem, vocês vão sentir alguma diferença. Sim, interessante. Aí eu falei assim, interessante. Aí eu entendi que seria necessário criar algo, fazer algum movimento para que as mulheres tivessem o olhar do estudo do canto específico para elas, por conta dessas oscilações, né? Não simplesmente olhar para o canto como um geral, homens e mulheres, não. O da mulher é algo específico. Então, eu precisei passar por essa experiência para entender a minha importância nesse momento, né? E tirar esse trauma, medo, né? Que na verdade não era um trauma, eu fui descobrir que era um trauma depois, né, que eu fiquei, será que eu vou estragar a voz? Mas não, a gente pensando com cuidado, a gente ouvindo a voz, e não apenas a voz, o querer daquela pessoa, a gente entendendo como que é a vida dela, se ela faz exercício físico, se não faz, pensar em alongamento, pensar em fortalecer a musculatura abdominal, entender a respiração, porque o canto é fluxo de respiração, né, entender e saber administrar o seu ar, principalmente, aí depois você vai ver essa parte de subir para agudo, que as pessoas se preocupam muito com isso, mas tem uma parte de base que a gente faz antes para depois poder explorar mais essa questão da flexibilidade vocal e tessitura. Então eu não vou estragar a voz de ninguém. Perfeito. E aí passou, né? Olha, né, as frases limitadoras. Todo mundo tem uma frase limitadora. Você não tem voz, você não canta bem. E até quem não tem a voz tão, digamos assim, afinada, é um benefício muito grande para a pessoa também fazer o canto, mesmo que ela não siga a profissão. Me fala um pouquinho disso. Com certeza. Se você pode falar, você pode cantar. Isso é um fato. Isso é um fato. E essa questão do estímulo desde a primeira infância ou desde bebezinho de barriga também é o que faz aperfeiçoar o ouvido. Então essas frases limitadoras que vêm desde pequeno, porque infelizmente os pais falam, não só os pais, e qualquer pessoa, professor, dependendo do nível de confiança que aquela criança tem, porque a criança, ela confia muito, né? Com certeza. Então, dependendo de quem for que falou assim, não canta que tá feio, sabe, isso é algo muito importante, e é muito importante que todo mundo que queira cantar, porque você tem que querer também, não vai fazer uma coisa que você não quer, mas independente do que qualquer pessoa fale, você quer cantar? Vai cantar. Vai procurar um profissional com quem você se afinize. Né? E professor é que nem namorado, né? Namorada, enfim. Tem que ter empatia, né? Exatamente. É um caso de amor mesmo. E se você não der certo com o primeiro, vai na fé. Exatamente. E eu acho também que o canto em si, independente de ser na escola ou não, ele tem que ser estimulado pelos pais, porque é uma maneira de relaxar, é uma maneira, né, de entrar numa sintonia positiva, é uma maneira de criar um ritmo, até para gagueira. A gente vê que muitas crianças que têm a dificuldade, quando cantam, elas não gaguejam. Sim. Porque tem um ritmo. Então, o canto, até para quem tem algum tipo de dificuldade, tanto respiratória, para bronquite, para uma série de limitações que a pessoa tem em termos de doenças, patologias, ele ajuda. Então, independente de qualquer coisa, você estimular o teu filho a cantar, ele tá cantando lá no chuveiro, tá cantando mal, não diga que tá cantando mal. Fala, que bom que você tá feliz, não é? Exatamente. É o que traduz, né?
O que a gente vê as pessoas cantando traduz isso, né? Sim. A pessoa tá de bem com a vida, tá cantando. Ó, quantas vezes a gente que trabalha com eventos, imagina, eu já fiz mais de 3.200 eventos ao longo desses 21 anos, né? Então pensa, você acha que todos os dias eu tava bem pra cantar? Não tava, mas pode ter certeza que todos os dias eu saí bem. Não teve um dia... Muda o espírito, não é isso? Não tenho nenhum dia que eu falo assim, nossa, hoje eu saí... Não lembro disso, não tenho essa memória. Então, realmente, é muito importante. Tem vergonha? Isso. Tem vergonha? Liga no carro, sozinho lá, liga o som e canta. Canta onde você se sentir à vontade, mas canta, porque libera muito hormônio, né? Muita coisa boa. Sim, mudando esse estado de espírito, a gente já ajuda a mudar muita coisa, e né? a Na música, nossa ela vida. mexe muito com a emoção, com a memória, né? Então, geralmente, quando você canta, são memórias positivas. Exato. Então, isso é muito bom, principalmente quando a gente tá em baixo astral, coloca mesmo uma música, sabe? Começa a cantar com a cantora, com o cantor que você gosta, e lá, e tá ótimo. Isso é fato. É uma dica, inclusive, que a gente dá, né? Quando tá de baixo astral, tenta pegar uma musiquinha mais alegre, né? Vamos colocar as músicas alegres pra ouvir, pra já ir mudando o seu estado. E muda, né? Exatamente. Definitivamente muda. Totalmente. E nesse trabalho que você faz com as mulheres, como é que chama? Voz do ventre? Não? Voz, ventre, voz. Olha, voz, ventre, voz. E é ventre e voz. Não é esse último. Porque é o voz, o ventre e voz entre nós, né? Então, esse projeto, ele é muito poético, eu diria, né? Mas ele começou com a ideia de entender quais são as 4 fases que acontecem em cada ciclo menstrual, né? Então, assim, tem a parte que a gente fala que é a teórica, que é o lado mais médico da coisa, mas eu gosto muito de entender a energia que está acontecendo e que cada mulher tem a sua. Então, assim, a gente faz um mapa menstrual, né? Que a gente chama de mandala, mas cada uma pode fazer do seu jeito. Tem mulheres que fazem no Excel e elas vão anotando por dia como que elas estão. Então, e elas colocam como referência o que elas querem anotar. Então, como que tá a minha disposição, como é que tá a minha fome, como é que tá meu sono. E por quê? O que acontece? Tudo influencia na nossa voz. Se eu dormir mal, vai influenciar. Não é só o ciclo. Então, é você entender o que é dentro do que você viveu naquele dia e durante aquela fase do ciclo e entender o que se repete como padrão no seu ciclo. Sim. Então, a gente divide as 4 fases. Eu gosto de colocar como as estações do ano, porque é fácil a gente entender. Então, o inverno é a fase menstrual, depois a fase pré-ovulatória, que é a primavera, depois a fase ovulatória, que é o verão, e depois a pré-menstrual, que é o outono, né? E a gente entender pelas estações do ano, a gente já consegue entender o quanto que a gente tá para fora e o quanto que a gente está mais introspectiva dentro da terra, nas raízes, né? A nossa energia. E eu gosto de sempre fazer exercícios de mais intensidade, flexibilidade, aumentar ali a tessitura vocal na fase da primavera e do verão, que a gente tem muito mais energia, e isso faz com que a gente crie o tônus muscular necessário pra gente, quando chegar na fase pré-menstrual, que já vai caindo um pouco a energia, a gente vai diminuindo a intensidade deles, e na fase menstrual a gente faz algo mais para manutenção. Né? Então, normalmente eu começo com os exercícios quando a aluna tá chegando, os exercícios do inverno, porque são os de menor intensidade, que ela vai começar a entender. Faz um pouquinho pra gente ver, que eu não tenho a menor ideia. Não, então, na verdade, assim, vamos supor, eu vou dar um exemplo de se eu for começar uma aluna hoje, a respiração, eu vou pedir primeiramente para ela ter consciência corporal, né? Então, para trazer o ar aqui para a região do abdômen, porque a gente respira muito aqui, né? Verdade. E essa respiração curta não dá pro canto, você não consegue fazer uma frase. Então, coloca as 2 mãos na cintura e sente abrir aqui do lado, né? Então, primeiro a gente vai fazer a consciência da respiração. Depois que ela já estiver sentindo isso, e óbvio que isso é ao longo das aulas, não é na primeira que você vai conseguir fazer todos os exercícios. Não vai ser. Mas aí depois o primeiro respiratório vai inspirar, encher aqui e soltar em 5. E depois a gente solta em 10, solta em 15, solta em 20, até chegar em 60, que demora muito pra chegar nisso. Que é um minutinho. Nossa! E aí a tendência é isso, que você vai o quê? Ampliar a capacidade respiratória, né? Agora, vamos supor, eu tô na fase do verão do ciclo. Aí eu vou fazer o exercício de mais staccato. Então, a gente vai começar pra consciência. Vou ficar longe do microfone aqui. Vou soprar uma vela. Então, você vai colocar a mão aqui e vai sentir, ó, como
tem uma tonicidade aqui, um movimento, para você ter a consciência corporal. Vou chamar fulano lá do outro lado da rua. Fulano! Né? Ou como você naturalmente apoia a voz. Porque a gente aprende a desapoiar durante a vida, né? Aquela coisa do barriga para dentro, peito para fora. Né? A questão estética atrapalha muito. Porque o bebezinho, você vê o bebezinho respirando, ele abre as costelinhas, Exatamente. né? Exatamente. Então, aí eu vou fazer exercício do tipo assim, ó. Que ele é tonicidade. Se eu fizer isso, quando eu estiver menstruando, o que vai acontecer? Não dá, gente. Não dá. Pra mim era muito difícil. Às vezes eu tinha que fazer, porque eu não tinha muita opção. Sim. Entendeu? Sim, porque você canta, né? E aí, assim, você tem um show. Como é que você vai fazer? Você tem um show que cai nessa data que você sabe que você vai ter mais problemas. Aí você falou que você aprendeu sozinha, né? Como dar uma driblada. Mas depois que você desenvolveu esse estudo, mudou? Então, o resultado desse estudo, ele é o resultado das minhas experiências. Então, exercícios que davam certo pra mim, eu comecei a perceber que davam certo também pra outras mulheres, entende? Então, é o resultado disso que eu consegui compilar e transmitir para outras mulheres. Então, foi ao longo de anos que eu fui percebendo o que eu precisava fazer para driblar e que eu não podia me esforçar muito nessa fase. Porque se eu me esforçasse muito, a energia ia embora e eu não ia conseguir dar conta de cantar o que eu tinha que cantar. E eu tenho que cantar em qualquer fase do ciclo, entendeu? Sim. Só que se eu estou lunando, né, que a gente fala, durante a semana, por exemplo, eu não vou cantar, eu vou me preservar. Eu vou fazer o mínimo possível, entendeu? Eu procuro me preservar. Não tem jeito? É récita, é show? Vamos fazer. Mas aí eu vou fazer exercícios bem leves só para aquecer meu corpo. A voz mesmo eu deixo pro play, entendeu? Entendi. Ótima E com dica. o teu filho, você tá dando essa orientação, porque você disse, você foi aprendendo na raça, né? Porque evidentemente uma mãe não sabia como tá te orientando, embora vocês vejam aquela coisa que a mãe fala, vai lá, mostra. Gente, funciona. E funciona. Quando tem que ser, é um shine. É shine. mesmo. Né? Eu não sou contra uma mãe que diz, vai lá, mostra, toca, eu também não. faz, sabe? Sim. Porque numa hora como essa aparece uma oportunidade. Exato. E com o Lucas, você já está trabalhando isso com ele? Como é que você, com a experiência que você teve na tua vida, como é que você está fazendo com o Lucas? Porque a gente vê que ele tem, né, uma vontade, ele tem uma habilidade. Então, assim, primeiramente em relação ao Luca, uma coisa que é importante dizer é essa questão da própria menstruação e a criança entender a menstruação. Porque eu venho de um momento que eu tinha que pegar o meu absorvente escondido e aquela coisa toda, não podia falar que tal. Você não pode falar essa palavra, entende? E aí eu falo, gente, mas peraí, ele veio porque eu menstruo. Entende? Os filhos vêm ao mundo porque existe o ciclo menstrual. Por que que algo que é natural é um tabu? A gente não pode falar. Né? Então, assim, eu tomo cuidado, às vezes, de falar, porque às vezes choca as pessoas. A gente precisa passar por esse movimento. E o Luca, ele sabe que a mamãe menstrua, ele sabe tudo, sabe? Ele sabe. E assim, hoje eu não uso mais absorvente descartável, né? Então ele sabe como é que eu uso. Ele é super de boa, é uma coisa muito natural. Então já começa daí. Para que ele possa entender num futuro, eu não sei qual que vai ser a orientação sexual dele, mas num futuro, que ele possa saber lidar com as mulheres. Perfeito. Sim, entender. Desde o início. Exatamente. Isso é muito bom. E no processo vocal, eu não fico falando de técnica para ele, porque eu acho que a criança, ela tem tanta liberdade, e eu quero manter isso para ele o quanto ele quiser. É que nem você comenta, né? Que a gente precisa oferecer um leque de possibilidades para a criança e deixar ele livre para escolher, né? Então a gente dá as ferramentas e ele vai escolher como usá-la e onde usá-la, né? Exatamente. Então, por enquanto, eu não falo de técnica para ele, assim. E eu percebo que é impressionante como ele consegue cantar grave e agudo. Naturalmente, ele faz o falsetinho. E eu não falo para ele se é falsete, não falo nada. Deixa ele fazer. Mas ele gosta de ver, gosta de participar com você, Sim. não é? Agora ele tá começando a pegar o instrumento, ele pega o ukulele, ele pega uma notinha aqui. Ah, mamãe, tô querendo aprender a tocar. Ver uma criança tocando na internet. Ah, mamãe, me ensina uma nota. Entendeu? Tá nessa Estimula, fase. Né? Você me disse que você, quando teve o Luca, você amamentava, inclusive nos bastidores. Sim. Levava o... Olha só. Nós temos imagem, viu? Vocês vão sim. ver aí. Conta aí como é que você Lidou conciliou, né? Então, ele mamou durante até 3 anos e 1 mês. Olha.
Então o desmame dele foi quando eu fui fazer a turnê em Portugal, porque eu fiquei 20 dias fora, e eu falei assim, ai gente, acho que deu pra gente já, porque eu acho que assim, o desmame também é algo muito importante, a gente não forçar, né? Quando a mulher quer desmamar mais cedo, é a escolha dela com o bebê, entende? Então a nossa foi essa, né? Gente, agora eu me perdi na pergunta porque eu mudei de assunto. Me perdoa. Como que você conciliou os bastidores aí com a maternidade? Os bastidores. Então, é muito cansativo. É muito cansativo, assim, as noites de sono que você perde, o tempo que não tem como dizer que é fácil, mas é o dia a dia, o dia após o, né, o dia, nada como o dia após o outro que a gente fala, então é isso, então eu acho que ele ganhou muito nessa coisa de experiência que ele nem sabe disso, isso vai, acredito que a partir da adolescência, lá na frente que ele vai perceber, mas ele conviveu com luz, com palco, com fumaça, com tudo, né, desde cedinho, dormia no case do violão. Ah, eu tava arrumando meu cabelo, ele tava lá, tem foto disso também, né? Eu amamentando ele, enfim, nos eventos, quando ele era bem pequenininho, assim, que ele mamava em livre demanda, né? Até 6 meses, eu levava ele pros eventos e amamentava enquanto cantava. E assim, eu achei legal que ninguém achou ruim isso comigo. Sim. Porque, infelizmente, a gente sabe que eu já vi muita mãe sofrer em relação a isso. Então, eu não tive esse problema. Usei muito sling. Ele ficava no sling até 2 anos e meio eu consegui segurar, porque ele era um chumbo. Pesado. Nossa, mamando. Pesadinho, grandinho. Até 2 e meio eu consegui segurar, e depois não deu mais, não.